Quantas vezes o Espírito Santo conseguiu fazer coisas extraordinárias com a péssima mão de obra que eu entreguei para ele, a péssima ferramenta que eu entreguei para ele. Muitas vezes entreguei para ele os meus cacos, muitas vezes entreguei a minha vida quebrada e ele veio sobre o que eu ofereci e fez coisas poderosas, obras poderosas. Então, o que o Espírito Santo procura é alguém disponível, não alguém perfeito. Ele procura alguém disposto, alguém capaz de dizer amém, alguém capaz de acreditar que Deus pode fazer coisas extraordinárias através de gente quebrada, de gente machucada. Não sei qual é a realidade que você chegou aqui hoje, mas se você estiver disponível, se você tiver fome, desejo sincero no seu coração, não importa como você chegou aqui, o quão quebrado você chegou, o quanto que as coisas estão fora do lugar. Se você estiver com o coração aberto, não tem nada em você que assusta o Espírito Santo. Nada em você que limita o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo já fez coisas extraordinárias através de gente mais quebrada do que você, mais desajustada que você, através de gente mais confusa que você, através de gente em condições que anteriormente a abrir o coração para o Espírito Santo estava numa condição de pecado maior do que a sua, e nada disso impediu o Espírito Santo de fazer. Precisa haver em você um coração quebrantado, faminto e, de fato, comprometido em dizer amém para Deus. Em dizer amém, deixar, Senhor, pode fazer através de mim. Estou aqui todo quebrado, mas eu sou um vaso nas suas mãos. Se você for um vaso, ainda que quebrado nas mãos do Senhor, Ele vai fazer uma obra extraordinária. Mas você tem que desistir de ser Senhor da sua vida. Você tem que desistir de ser Senhor da sua vida, tem que desistir de ter o controle, desistir de achar que você sabe tudo e começar a ouvir o Espírito Santo. Mas, a gente vai trabalhar isso hoje, o Espírito Santo, quando falar, ele vai falar junto com essa palavra aqui. Então, assim, não tem como você querer ouvir o Espírito Santo e não amar essa palavra. Você não pacificar o seu relacionamento com essa palavra aqui. Se você continuar endurecendo o seu coração quanto à palavra, você automaticamente está endurecendo o seu coração quanto ao Espírito Santo. O Espírito Santo e a palavra, desde Gênesis capítulo 1, quando eu falava aqui, que ele ainda procura e ainda trabalha em lugares de caos, em terra sem forma e vazia, é Gênesis capítulo 1. O Espírito e a palavra se juntaram e construíram tudo que nós vemos hoje. Mas se você não entrar em paz com essa palavra aqui, se você não parar de resistir à palavra de Deus, porque tem gente que ama o Espírito Santo, gente, ou pelo menos acha que ama. Ama a voz de Deus, mas não ama a palavra. Então você pode estar convencendo você mesmo que você ama o Espírito Santo. Mas se você ama o Espírito Santo, de fato, você vai amar essa palavra aqui. E aí, se você for capaz de dizer amém para o Espírito Santo, você também vai ser capaz de dizer amém para essa palavra aqui. Ainda que, por vezes, dizer amém para essa palavra aqui doa, coloque você em lugares desconfortáveis, coloque você em lugares de renúncia, mas quando você obedece essa palavra aqui, quando você se submete ao Espírito Santo, ele é consolo, ele é presença enquanto você obedece. Então, assim, se você quer de fato ser cheio do Espírito Santo, você precisa amar essa palavra. Vamos lá. Hoje eu quero falar, hoje é o último dia da nossa série, Sejam Cheios do Espírito Santo. Era para você fazer assim, foi bem ruim. Mesmo eu falando para você fazer, foi ruim. Hoje é o último dia da nossa série, Sejam Cheios do Espírito Santo, porque a gente vai... mandaram bem, eu não esperava, me pegaram de surpresa. Eu não esperava. A gente vai transicionar agora para parte 2 dessa série, que eu não vou chamar mais de Sejam Cheios do Espírito Santo, mas está em conexão, que a partir de semana que vem, hoje a gente vai começar a tocar um pouco nisso,
é a ponta, é o momento de transição, mas a partir de semana que vem a gente começa a falar sobre um estilo de vida sobrenatural, sobre os dons espirituais, tá bom? Então eu vou ser bem didático, vou ensinar para vocês a respeito de cada grupo de dons espirituais, como ele funciona, como os dons agem hoje através da vida da igreja, como você pode fluir nos dons. Mas hoje a gente vai terminar e fazer essa transição para a parte 2, falando sobre ouvindo o Espírito Santo. Porque você vai precisar aprender a ouvir e obedecer ao Espírito Santo. Você vai precisar discernir o timbre da voz de Jesus, da voz do Espírito Santo, se você quiser fluir nos dons espirituais. Romanos capítulo 8, verso 14. Abre a sua Bíblia. Romanos capítulo 8, verso 14. Quantos aqui são filhos de Deus? Filhos de Deus são aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus Cristo e de fato estão vivendo a realidade. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então você que entregou a sua vida para Jesus, você tem o Espírito Santo dentro de você. Nós construímos isso na série. E aqui diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Uma característica de um filho de Deus: ele é guiado pelo Espírito Santo. A característica de um filho de Deus é que ele é guiado pelo Espírito Santo, pela voz de Deus. E esse filho aqui, no original da palavra, do grego, é a palavra huios. Huios, H-U-I-O-S, obrigado. H-U-I-O-S, huios, que quer dizer filho maduro. Filho maduro. Então vamos ler com esse entendimento. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros. Por que que o apóstolo Paulo usa essa palavra? Huios. Porque existem aqueles que são filhos, mas não são filhos maduros. Eles são filhos, renderam as suas vidas a Jesus Cristo, creem em Jesus no seu coração, mas não são guiados pelo Espírito de Deus. São guiados por intermediadores, são guiados por líderes, pastores que decidem até qual carro que eles vão comprar, se vai ser amarelo, se vai ser vermelho, se vão viajar, se não vão, se vai trocar de casa, se não vai. Sempre vai buscar primeiro a voz de alguém externo, ao invés de buscar a voz do Espírito Santo. Filhos, mas que ainda não são guiados pelo Espírito, não amam a palavra, são guiados pelas suas vontades ainda. Deu vontade, eu faço. Quanto crente imaturo assim você conhece? Talvez você seja alguém assim hoje. E se você nasceu de novo tem pouco tempo, tudo bem, tudo bem. Quem nasce grande é filho de dinossauro, irmão. Quem nasce grande é filho de dinossauro. Quando nós nascemos na fé, a gente nasce recém-nascido espiritualmente. É normal quando você nasce de novo, você ouvir a voz de Deus através de gente que está à sua volta, de bons líderes, bons pastores, bons irmãos na fé mais maduros. Faz parte esse processo. Você pegar um texto e dizer, eu não entendi, assim, bem básico mesmo, você precisar que alguém te ajude a entender. Você perceber que você ainda precisa de renovação de mente, que você ainda não tem a cultura do reino na sua cabeça, na sua mente, que no espírito você sente um constrangimento acerca de algo, mas na cabeça faz todo sentido que você continue fazendo, mas aí o Espírito Santo te incomoda, aí você ainda nem sabe chamar isso de voz do Espírito, aí você chega para alguém e fala, olha, eu não sei, estou sentindo um incômodo assim de uma coisa que eu fazia, aí a pessoa abre a Bíblia e mostra para você, olha só, olha o que a palavra de Deus diz. Agora faz sentido. Então, era o Espírito Santo no seu coração, trazendo constrangimento, falando, essa não é mais a sua natureza.
Então, no começo da caminhada, ter intermediadores, melhor dizer, que vou botar outra palavra, reconciliadores, para te ajudar a te conectar com o lugar direito que você tem de acesso ao trono da graça de Deus, de comunhão plena com Deus, de dependência do Espírito Santo, é absolutamente normal. O que não pode é com relação ao tempo decorrido. Você já tem muito tempo de caminhada, 2 anos de caminhada, e eu conheço crente com 10 anos de caminhada que não faz nada. Não faz nada sem perguntar para a liderança se pode fazer, e é nada mesmo. Nada mesmo. Tudo precisa que alguém resolva. Eu preciso de oração, mas você já orou? Não, eu estou procurando você para orar para mim. Eu estou travando uma batalha na minha carne, pastor. Tá difícil lutar contra algumas coisas na minha carne. Então, assim, faz um jejum para mim, pastor. Até jejum que é que os outros faz. Nossa, já passei por isso, já falei aqui com vocês. Irmão chegar para mim e falar assim, pastor, estou numa luta na carne. Eu vim aqui te procurar porque eu preciso de uma ajuda sua. Eu pensando, vai me pedir um conselho, uma oração. Aí o que você precisa? Eu preciso que você faça um jejum para mim. A carne que está precisando ser mortificada é a tua, e eu que vou ficar sem comer? Uai, fica sem comer você, irmão. Cada um com seus problemas. Cada um com as suas lutas. Eu vou orar por você, posso abençoar você. Mas o jejum é a mortificação da sua carne. Ninguém pode mortificar a carne por você para você crescer espiritualmente, não, irmão. Se eu fico sem comer e você continua comendo, a carne que está gemendo é a minha, não a tua. Quem vai terminar com mais condições de ser guiado pelo Espírito vai ser eu, não vai ser você não. Então a gente tem crentes que há anos estão caminhando com Jesus e ainda tem os seus gurus, ainda tem seus intercessores, que quando precisa de alguma coisa, nunca busca o Senhor, nunca busca a palavra, sempre vai buscar alguém. Não é que depois que a gente amadurece, nós paramos de ouvir conselhos. De maneira nenhuma, na multidão de conselhos da sabedoria. Nós vamos aprender aqui hoje, o Espírito Santo também fala externamente. Mas a voz externa, ela vem depois de você procurar a voz da palavra, a voz interior do Espírito falando no seu coração. Você precisa amadurecer quanto a desejar, ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo. Vamos ler de novo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros. Diga comigo, filhos maduros são guiados, conduzidos pelo Espírito Santo. Aleluia. Tem muitos pastores que não gostam dessa mensagem, que não vão pregar sobre isso, porque eles querem que vocês continuem dependente deles para tudo. Mas um bom pastor, todo pastor, ele no final das contas é um copastor. Um copastor de quem? Do pastor Jesus. Todo bom pastor, ou todo líder, todo crente maduro, ele vai apontar você para a paternidade de Deus. Ele vai apontar você, ele vai ensinar você a ouvir a voz de Deus e da palavra. Porque foi por isso que Jesus morreu. Para que você tivesse livre acesso até Jesus. Para que você tivesse o Espírito Santo para te explicar todas as coisas. Tivesse o Espírito Santo para perguntar para Ele. E Ele te ensinar. Ele iluminar a palavra para você. Um fruto de alguém maduro é a capacidade de ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo. Então, alguém maduro é quem é guiado, ou seja, ele ouve e obedece. Porque ouvir, eu lhe asseguro, todo crente nascido de novo ouve. Todo crente nascido de novo ouve. Alguns cristãos ouvem mais nitidamente, outros ouvem menos nitidamente. E é por quê? Porque uns dão mais atenção.
têm uma vida dedicada em ouvir e obedecer, então vão ficando mais sensíveis à voz do Espírito, e outros vão ficando bons em calar a voz do Espírito. Mas o testemunho interior, a voz do Espírito Santo, ela fala no coração de cada crente. Ah, no meu não fala, pastor. Ó, das duas uma. Ou você está certo ou a palavra está certa. E eu vou ficar com a palavra. A outra opção é o que você não nasceu de novo. Se você nasceu de novo, quando você se coloca numa situação que o pecado está diante de você, a voz do Espírito vem com aquele constrangimento lá dentro. Vai por aí não, faço não, meu filho. Aí você às vezes até fala assim, eu estou na carne. Uai, está na carne? Não, você pode ter certeza que a sua carne não vai falar não pro pecado não. Ah, é o diabo. Não, não é o diabo não, é o Espírito Santo mesmo que está falando, não vai por aí não. Então o Espírito Santo, ele fala com todo crente, todo filho de Deus, ele ouve a voz do Espírito Santo. A diferença dos que são guiados dos que não são, é que uns obedecem e os outros não. Uns obedecem e são rápidos em obedecer. Aí tem um outro nível. Tem aqueles que ouvem, tem aqueles que obedecem e tem aqueles que são rápidos em obedecer. Que você entre nesse lugar. De ser aqueles que são rápidos em obedecer. E ó, a gente vai falar semana que vem dos dons espirituais. Vamos começar a falar dos dons. Você vai precisar ter muita sensibilidade a respeito do timbre da voz do Espírito, da voz de Deus. Porque tem muita gente que, por não conhecer a voz de Deus, por estar acostumado muito mais a obedecer às suas emoções, ah, Deus falou comigo. Ah, um dom, palavra de conhecimento aqui, palavra de profecia, Deus falou comigo. Falou nada. Você vai ver, não tem nada de voz de Deus. Não faz sentido para ninguém. Não faz sentido com a palavra de Deus. Ah, mas Deus falou comigo. Não, é que você ficou bom em ouvir a sua voz. Você ficou bom em fazer as suas vontades. Se você quiser ser alguém que é treinado nos dons espirituais, você vai precisar amar a voz do Espírito Santo na obediência. Não faz sentido você querer entender a voz do Espírito Santo sobre os dons e você não ter prazer na voz do Espírito Santo em obedecer, porque a voz é a mesma. Você vai conhecer o timbre enquanto você obedece. O que Jesus disse? As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Só que tem um monte de ovelhinha de Jesus que só quer ouvir ele para fazer coisas para ele. Só quer ouvir ele para poder fluir nos dons. Só quer ouvir ele para poder ser o cara do sobrenatural. Mas não tem prazer em ouvir para obedecer. Primeiro, o Espírito Santo vai falar para você acerca de obediência. E aí, toda vez que você obedece, vai cravando no seu coração o timbre da voz de Deus. Você vai conhecendo essa voz. E aí, quando a mesma voz fala acerca de curar um enfermo, uma palavra de conhecimento, você sabe, porque você sabe que foi a voz de Jesus que falou. Porque você aprendeu no dia a dia, sendo guiado pelo Espírito Santo na sua rotina. Agora, o contrário também é verdade. Quando você, toda vez que o Espírito Santo fala, você não obedece, você está cravando o contrário. Você está destreinando o seu ouvido, não sei se você está me entendendo, quanto ao timbre da voz do Espírito Santo. Você está dizendo, não é a voz do Espírito Santo não. Não é Deus não. E você sabe que é. Mas não vou obedecer, porque no final você não obedece, você está dizendo que não é o Senhor. Você está dando a mínima. No mínimo você está dando a mínima para a voz de Deus. E aí depois, você quer ouvir a voz de Deus para poder seguir ele, para curar um enfermo, para liberar uma palavra de conhecimento. Ah, eu não sei se é Deus que está falando. É claro que você não sabe. É claro que você não sabe. Você aprendeu a banalizar a voz do Espírito. Você aprendeu a tratar, dar de ombro para a voz do Espírito Santo. No processo da vida, sendo obediente. Vamos ler aqui alguns textos que nos mostram o Espírito Santo guiando decisões e caminhos.
Atos capítulo 8, verso 29. Os três textos são de Atos. Os três textos são de Atos. Lembra que eu falei que o livro de Atos, ele, na minha opinião, ele melhor seria chamado se fosse Atos do Espírito Santo, não Atos dos Apóstolos? Ai, pastor, eu sempre tenho que explicar isso. Ai, pastor, que heresia você falar que o nome do livro da Bíblia tinha que ser outro. É porque, olha só, quando os livros foram escritos, inspirados pelo Espírito Santo, não tinha títulos, ok? Como Atos, subtítulos, não tinha isso, era tudo escrito de maneira, corrida, boa palavra, de maneira corrida. Para melhor didática nossa, foi se dando nomes. A carta foi aos Romanos. Atos, quem estava ali? Aos apóstolos. Mas aqui, para mim, houve um erro de interpretação na hora de dar esse título. Por quê? Porque não tem só Atos dos apóstolos. Tem Atos dos evangelistas, Filipe, tem Atos do profeta, tem Atos dos diáconos, e no final das contas tem Atos de quem? Atos do Espírito Santo. Quem é o personagem principal do livro de Atos para mim? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ele, para mim, é o protagonista do livro de Atos. E quando nós vamos ver o livro de Atos, nós vamos ver que o segredo da igreja primitiva, ou a igreja do primeiro século, é o mesmo segredo de Jesus. O poder do Espírito Santo. O que fez aqueles homens fazerem o que eles fizeram é o poder do Espírito Santo na vida deles. E a capacidade deles em serem guiados pelo Espírito Santo. Como eu estava dizendo para você, tem muita gente que quer viver a parte de Atos, aonde os apóstolos curam enfermo, aonde os apóstolos, ou Filipe, ora e pessoas são curadas. Eu quero impor as mãos como João e as pessoas serem cheias do Espírito Santo. Então tem gente que quer fluir com o Espírito Santo só nisso, mas não quer ouvir o mesmo Espírito que muda a sua rota. Que você está indo para uma direção, igual a gente vai ver aqui, o Espírito Santo fala assim, não é por aí não. Vai para outra direção. Tem gente que quer ouvir o Espírito Santo para pregar para a multidão. Em Samaria, o evangelista Filipe pregou para uma multidão. Mas o mesmo Espírito que usou Filipe para pregar para uma multidão, é o Espírito que tomou Filipe e lançou ele num outro lugar arrebatado. Assim, sumiu de um lugar e apareceu no outro. Para pregar para uma pessoa. Será que os nossos pregadores, eu me incluo, será que nós, pregadores da palavra, discípulos de Jesus da modernidade, a gente está disposto a ouvir a voz do Espírito Santo para pregar para uma pessoa, depois de ontem ter pregado para a multidão? Que a gente tem esse coração. Porque hoje o que a gente vê, não todos, não quero cometer um pecado aqui contra algum ministro, mas muitos ministros hoje, e a gente aqui que organiza eventos, sabe como é que é. Quantas pessoas vai ter na igreja? Qual o tamanho do evento? Porque se for pouco, não vou. Aí a gente vai chegando à conclusão, por que a igreja moderna, às vezes é tão seca de poder. Lembra uma das palavras que eu preguei aqui, sobre a importância da compaixão, que é a motivação correta para fluir no poder do Espírito Santo? Que muitas das vezes a gente quer o Espírito Santo para mostrar como que a gente é ungido, para ter resultado, para ter testemunho para contar. Mas a igreja do primeiro século, o cara está pregando para a multidão num dia, e no outro dia ele está ouvindo Deus a pregar para um. E aí tem que pensar o seguinte, quando você prega para um, você é um pregador itinerante. Eu vou usar pregador porque eu não gosto desse termo pastor itinerante, que pastor para mim tem aliança com a igreja local. Mas existem pregadores itinerantes, existem outros dons espirituais. E aí você é um pregador itinerante. O dia que essa sua agenda está lotada, assim, você tem pregação todos os dias. Todos os dias. Aí, no sábado você está pregando para a multidão. No domingo tem duas agendas. Tem uma para 3.000 pessoas e tem uma na igrejinha do bairro tal lá. Que você já sabe que eles não vão ter condições
talvez nem te dar uma oferta, nem de cuidar de você, da estrutura. E você ouviu o Espírito Santo ir lá. Ah, meu irmão. Se a gente tiver esse coração, aí talvez a gente comece a ver a mesma proporção de poder de Jesus e da igreja do primeiro século. Estou pregando para uma multidão, amém, mas se o Espírito Santo me guia para pregar para um, amém também. Eu quero estar fazendo o que o Espírito Santo está fazendo agora. Se ele está pregando para um, é lá que eu quero estar. Atos 8, verso 29. É o momento que eu estou te falando. Filipe, que estava pregando para a multidão, agora ele é transladado para pregar para um homem. Disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-te e ajunta-te a este carro. E aí nós sabemos que o Espírito Santo, para quem não sabe, eu estou contando, guia ele para fazer isso e ali do lado da carruagem começar a pregar o Evangelho. Aleluia! O mesmo Espírito que no outro dia estava pregando para a multidão. Atos 13, verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Olha só como a igreja não fazia nada sem a dependência do Espírito Santo. Não separava alguém para o ministério sem ouvir o Espírito Santo. Dependência total. Atos capítulo 16, verso 6. Ah, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Atos 16, verso 6. Tem gente que acha que o Espírito Santo só fala assim: vai, bora, vamos, vamos transtornar o mundo, botar o mundo de cabeça para baixo, vamos romper. Acha que a voz do Espírito é só: vamos romper, vamos fazer, vamos acontecer, vamos para cima, sucesso. Espera aí, vamos lá. Atos 16, versos 6 e 7. E atravessando a Frígia e a região da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E tendo chegado diante da Mísia, tentaram ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Nós vamos saber que depois o Espírito Santo guiou eles para Macedônia. Olha, algo que aparentemente era de Deus. Olha como a gente precisa do Espírito Santo, gente. Que tem coisas que são de Deus para outra pessoa, mas não é para você naquele momento. Esse texto aqui, ele chega a confundir a cabeça da gente. Porque o Espírito Santo fala: não vai pregar aqui. Talvez porque esse povo não está pronto para ouvir. Talvez porque você quer pregar aqui por outra motivação que não seja a motivação correta no coração de Jesus. Você vai pregar em outro lugar, mas eu quero pregar aqui. Percebe que o Espírito Santo teve que impedir, ou seja, quando a gente lê impedir, exercer força contrária. E tem gente que está achando que o ministério não está rompendo, que é o diabo. Nem sempre, hein? Nem sempre. Tem temporada na sua vida que as coisas não acontecem, porque não é tempo de acontecer. Aí eu estou repreendendo Satanás e vai continuar repreendendo, porque o diabo se repreende, ele sai no nome de Jesus. O Espírito Santo sai não. O Espírito Santo não vai sair. Essa é uma oração que eu já ensinei vocês a fazerem. Eu sempre, constantemente oro: Senhor, sempre que necessário seja o meu opositor. Porque eu sou oreiudo, eu sou burro. Eu não posso falar isso de você, mas eu posso falar de mim. Eu sou burro, eu sou teimoso. Então assim, Espírito Santo, se eu estiver tomando numa rota que aos meus olhos parece bom o caminho, se eu estiver indo na direção que às vezes os outros estão falando comigo, é isso mesmo, mas não é a vontade do Senhor, fecha a porta e joga a chave fora. Não deixa eu entrar. Uma oração que eu já fiz: Senhor, meu livre-arbítrio não quero. Não presta para mim esse negócio. Não presta para mim. Eu resolvo logo esse negócio de calvinista, armeniano, desse jeito. O meu livre-arbítrio, eu já entreguei. E quando Jesus tenta me devolver, eu falo: não quero.
Não quer. Eu acredito em livre-arbítrio. Eu acredito. Respeito os irmãos calvinistas que não, mas eu acredito. Só que nós concordamos com uma coisa. Eu não presto para esse negócio. Eu digo para Jesus, toma. E quando ele me entrega, eu não vai não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não quero. Não quero. Pode me atrapalhar mesmo. Pode parar na minha frente. Não bota o anjo não, porque senão eu passo em cima do anjo. Vem o Senhor mesmo. Para na minha frente, me impede. Não me deixa passar. Não me deixa passar. Eu não quero viver longe da sua vontade. Eu já falei para Jesus. Falei, aquela baleinha lá de Jonas, chama em mim toda vez que precisar. Eu prefiro ficar no desconforto do estômago da baleia, sendo devolvido de volta para o centro da sua vontade, do que em qualquer outro lugar que pareça bons aos meus olhos. O Espírito Santo impediu. Então o Espírito Santo flui. Vamos lá, vamos orar, vai curar, vai fazer. Mas o Espírito Santo também fala, não vai romper. Agora não é hora. Às vezes você quer ir lá e ganhar as nações. Aí você quer ir e o Espírito Santo não deixa. Porque a voz de Deus está apontando para a sua casa primeiro. Volta para dentro da sua casa. O gadareno, ele quis acompanhar Jesus. E Jesus falou, volta para a sua casa. Antes de você ser enviado para as nações, eu vou te enviar para dentro de casa primeiro. Então a voz do Espírito também nos impede. Agora eu quero falar para você como o Espírito Santo fala. Toma esse café de oferta para você. Eu estou muito elétrico hoje já. Se eu tomar esse café aqui, não vai prestar, não. Três maneiras que o Espírito Santo fala. Anota aí, palavra. E bota bem grande assim, Bíblia. Palavra, Bíblia, palavra de Deus. Escreve aí. Segunda maneira que o Espírito Santo fala. Testemunho interior. Testemunho interior. Terceira maneira. Testemunho exterior. Primeira maneira que o Espírito Santo fala é através da palavra. João capítulo 16, verso 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Vamos lá. Porque não falará por si mesmo. Nossa, ainda bem que Jesus disse isso. Porque senão os crentes que falam assim, mas Deus falou comigo, iam ter argumento. Porque o que tem de gente, né, pastor Wesley, que fala assim, Deus falou comigo. Só que o que Deus está falando está fora da palavra. Ah, mas é o Espírito Santo, o pastor falou comigo. A Bíblia diz que se um anjo se manifestar diante de você e falar alguma coisa que vai contrária à palavra de Deus, anátema, amaldiçoado isso. Ou seja, não tem nada de Deus, falto da presença. O diabo também se transfigura de anjo de luz. O diabo também aparece, aparentemente, como voz de Deus, falando aquilo que a sua alma quer ouvir. Então, o que eu vejo de gente falando assim, ai, pastor, Deus falou comigo. Aí eu começo, Deus falou o quê? Aí começa a contar o que Deus falou. Aí eu começo a me perguntar, que Deus foi que falou? Porque o Deus que eu conheço, e que ela também diz que serve, fala exatamente o contrário do que ela está me dizendo. Então, o reino está dividido? O que Jesus disse? Que um reino dividido não subsiste, não se sustenta. Então, como pode Jesus estar falando uma coisa, a palavra, e o Espírito Santo outra?
Não tem coerência nenhuma. Nós vimos aqui o próprio Jesus falando, vai vir o Espírito Santo, ele vai guiar vocês a toda a verdade. Ou seja, vocês vão ter experiência de ser guiados pela voz de Deus. Só que essa voz, ela vai apontar para mim. Ela não vai falar de si mesma. Ela não vai falar uma coisa que não tem concordância com a palavra, que desabona a palavra. Ai, pastor, estou sentindo assim de Deus, sabe? Aquele rapaz, assim, pastor, ele não bebe. Pastor, ele é tão lindo, tem os olhos da cor que eu gosto, tem o shape que eu gosto. Só tem um problema, pastor. Ele ainda não nasceu de novo, ele não é crente. Mas o Espírito Santo falou comigo no meu coraçãozinho, que eles são todos fofinhos para falar. No meu coraçãozinho, que é de Deus. Eu estou em paz. Eu estou em paz de seguir nessa direção. Eu perguntei para o Senhor e eu fiquei em paz. Você perguntou que você nem precisava perguntar. Porque tem coisas que já foram respondidas. Como, por exemplo, julgo desigual. Entrar em aliança com o incrédulo é pecado. Ah, pastor, mas uma tia minha fez isso e tal, deu certo. Beleza, você está vendo o final da história. Vai lá, meu irmão, abraça e depois me conta a jornada. Porque muitos vão por essa rota e talvez não aguentam o que a sua tia aguentou. Será que você vai ter a carcaça da sua tia? Será que vale a pena todo dano até chegar 7 anos depois, 10 anos depois dar certo? Não vale. Não vale de jeito nenhum. E jamais vai ser alguém, fazendo isso, vai ser alguém maduro. Porque não é guiado pelo Espírito. Então, o primeiro lugar que o Espírito Santo vai apontar é a palavra. Eu tenho arrepio de gente que toda hora Deus me falou. Ai, Deus me falou. Ai, Deus me falou. Eu já vou, cada Deus me falou, eu vou dando um passo para trás. Gente perigosa. Eu acho perigoso. Gente assim que tudo, ai, Deus falou comigo. Tudo é Deus falou. Deus falou, Deus falou, Deus falou. Eu não vejo assim, está escrito, hora nenhuma. Eu não vejo, a palavra diz. É só um tal de Deus falou. Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou. Aí você vê, é uma paixão, bem entre duas aspas, de um jeito bem ruim, a palavra profética. Mas não tem apego nenhum à palavra escrita. Se você ama a palavra profética, ama sonho e visão, mas não ama a palavra, você é um fortíssimo candidato a ser enganado pelo diabo. Se você é guiado por sonho, se você é guiado por visão, se você é guiado por profeta, se você é guiado por testemunho externo, por testemunho interior, sem passar pela palavra, você é o tipo de crente que o diabo ama enganar, é um prato cheio. Porque se você precisa de um sonho, ele vai te dar um sonho. Vai juntar a pizza que você comeu com aquele hambúrguer estragado. Se você ama palavrinha profética, mas não ama a Bíblia, você é um prato cheio. Porque ele sabe que você não consulta as escrituras. Ele sabe que o cara chegou para você e falou que é profeta, já te benze logo, você fala amém. Você ama isso, você não ama a palavra, você é um prato cheio para o diabo, você ser guiado por ele. Ir para buraco, dizendo que está ouvindo a voz de Deus. Então, primeira coisa que quem quer ouvir o Espírito Santo tem que amar é a palavra. Os outros 2 meios que o Espírito Santo fala, sempre vão estar em concordância com o primeiro. Então, testemunho interior. O Espírito Santo fala no nosso coração? Claro que fala. Claro que fala. Comecei falando sobre isso. Mas o Espírito Santo fala no nosso coração e nós vamos para a palavra. A palavra concorda com o que o Espírito Santo está falando no meu coração? A palavra respalda isso? Agora, você concorda comigo que tem coisas que a palavra de Deus, ela não responde esquerda ou direita? Como, por exemplo, qual faculdade fazer? Medicina ou pedagogia? Eu gosto dos dois. A palavra, ela não vai dizer assim, vós deveis fazer pedagogia. Não tem um versículo assim. Aí você vai precisar
do Espírito Santo. Aí, deixa eu ver aqui um contexto, aqui, um exemplo. Ah, sim. Aí veio assim, faculdade X. Gostei dessa faculdade. Estou sentindo de Deus de ir para essa faculdade. Só que essa faculdade é a mais cara. E a ideia que eu tenho para pagar essa faculdade é procurar um agiota. Eu sei que eu estou exagerando. Ou não também, né? Ou não também, né? Que tem gente que é criativo para fazer lenha. Eu vou procurar um agiota. E eu estou em paz. Pronto. Não tá em língua a palavra. A Bíblia diz para você não ficar por aí pegando provérbios. Vai te ensinar a não pegar dinheiro assim. Não, está errado. Mas talvez veio só a decisão ali. Pedagogia ou medicina. Aí você vai aplicar princípios da palavra. Colossenses capítulo 3, verso 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O que é o árbitro? O árbitro, ele apita quando tem um cartão amarelo, ele apita quando tem um cartão vermelho, ele apita quando a bola sai, ele apita o início do jogo. Então, o árbitro é a paz do Espírito no nosso coração. Tanto pedagogia quanto medicina, do jeito que você está construindo, não tem nada que a palavra de Deus se oponha. Aí você vai gastar tempo de oração para encontrar um lugar de direção no seu espírito. A Bíblia diz que Deus opera em nós o querer e o realizar. Olha que lindo. Ele opera o querer e o realizar. O Deus que realiza, ele coloca um querer no nosso coração. O que o seu coração queima? Seu coração queima mais por qual faculdade? Ainda não estou discernindo paz. Vai aplicando outros princípios. Na multidão de conselhos da sabedoria. Busca pessoas sábias para você conversar. Líderes espirituais, pessoas maduras, para você contar todo o seu contexto e ajudar você a tomar, não escolher por você, mas trazer pontos da questão que você talvez não tenha visto. E aí o Espírito Santo vai te direcionando e falando no seu coração. Mas coisas que a palavra de Deus já responde, não tem esse negócio, testemunho interior e contrário à palavra. A voz do Espírito no seu coração, ela sempre vai estar em concordância com a palavra revelada, com aquilo que o Espírito Santo já falou nas Escrituras. Aí vamos lá, terceira maneira de Deus falar. Testemunho exterior. Aí aqui entra o que alguns aqui gostam muito. Não tenho nada contra, amo eles também, mas tem gente aqui que gosta mais. Que é o profeta, aleluia. Tem gente que até tem o seu de estimação. O profeta. Deus fala através do profeta? Fala sim, é um dom espiritual, ministerial. Tem gente que não é profeta, mas profetiza. O Espírito Santo usa alguém para ser boca dele na sua direção. Acontece, isso é maravilhoso. Agora, quando o testemunho exterior chega, que é alguém sendo usado por Deus na sua vida, tem que estar em concordância com o testemunho interior e com a palavra. Não pode estar só com a palavra. Em que aspecto isso aqui? Vamos lá. Um bom exemplo. Está em concordância com a palavra, mas não está em concordância com o seu coração. A pessoa chega e fala com você assim, olha, eu sinto de Deus de te falar que não é de Deus para você a faculdade. Para você, o Senhor está te chamando para você ir para o campo missionário lá ser treinado. Isso tem discordância com as Escrituras? Não, Deus pode falar com alguém. Deus pode falar com alguém que a rota dele não é a faculdade agora, que é o campo missionário ser treinado numa escola de missões. Deus pode falar isso. Não tem discordância com a palavra. Deus pode falar. Ok? Agora, você busca no seu coração e o seu coração queima pelo quê? O meu coração queima o que eu estou no centro da vontade de Deus. Que a minha faculdade é o campo de preparo para o meu ministério.
E tem gente que está em paz com o que está fazendo, mas porque dá mais ênfase à voz fora, só porque alguém fala que Deus me falou, começa a entrar em crise com a voz que está dentro. E sai do plano de Deus, porque alguém falou e vai seguir o profeta. Um exemplo melhor. E eu já vi casos assim. Vê de perto. O cara está ali na fila de oração, e tem um homem aqui orando, pregando palavra, e aí está aqui na fila de oração, aí chega a menina e lá atrás está o cara. Aí o cara chega para a menina e fala assim, olha, eu sinto que esse ano ainda você vai casar. Deus pode falar isso, gente? Pode. Até aí tudo bem. Não pode falar sobre casamento para alguém? Pode. Até aí tudo bem. Só não pode falar se a pessoa já for casada, né, gente? Se a pessoa já for casada, está indo contra a palavra escrita, não está? Aí é feitiçaria, né? Não é palavra de Deus. Aí eu sinto que você vai casar. E a menina está solteira, ela está dizendo aqui já é de Deus já. Não precisa nem terminar, varão. É de Deus. Você vai casar. E o seguinte, eu estou olhando aqui na fila, aquele cara que está lá, Deus também está falando que ele vai casar. E vai ser vocês dois. Vem cá os dois aqui. Vem cá os dois aqui. Aí junta os dois. Aí. Fulano, esse aqui é a Mariazinha, esse aqui é o João. Deus está apresentando vocês dois aqui. E a Mariazinha está aqui no coração dela. Ai, misericórdia. Não é o que eu orei, não. Nossa, carcaça é muito ruim. Não tem nada a ver com o que eu pedi. Não tem nada a ver. Ela está aqui, ó. Ela está entre o santo e o profano aqui, ó. Voz de Deus, carne, não sei o que está acontecendo. Mas o cara fala assim, Deus falou comigo. Ela é imatura. Ela emocionada, não aprendeu a ser guiada pela palavra. Qual é a parcela de culpa? Se ela for uma crente madura, não é só o profeta aqui que está errado, não. 10 anos de crente, você está indo nessa? É 10 anos que tu não leu a Bíblia, meu camarada. Tu tem a sua parcela de culpa nesse abuso aí. É anos, não tiro o erro do que está fazendo a lenha aqui também, mas são anos de omissão. Transferindo a responsabilidade para os outros. Lê a Bíblia para mim, ora para mim, lembra que eu falei no início? Busca para mim, aí na hora que você precisa saber o que é palavra de Deus e o que não é, não sei. Né? Aí o cara falou assim, é de Deus vocês dois. Aí ela, ele ora mais do que eu. Ele falou essa semana que jejuou 3 vezes. Eu não jejuei nenhuma. Ele foi chamado para pregar, eu fui chamado para assistir. Ele tem um título, eu não tenho título nenhum. Eu estou solteiro, é isso aí mesmo. Bora. É de Deus. Aceito. Mas o que o testemunho interior disse? Poxa, não quero. Tem nada a ver comigo. Amanhã eu vou acordar gostando. Isso aí é feitiçaria. Eu já contei aqui, vou contar de novo. O dia que um jovem chegou para mim na igreja, eu era pastor de jovens na época. Um jovem chegou para mim e falou assim, pastor, preciso muito falar com você no final do culto. Eu tenho um problema, eu preciso de uma direção sua. Aí eu já fui pregando pensando, meu Deus, o Espírito Santo me ajuda. Quando terminar esse culto aqui, o cara está me esperando, e ele falou que é um problemão, me ajuda aí, como é que eu vou resolver isso? Eu não sei o que é, mas você já sabe. E aí chegou a hora dele vir, no final do culto, conversar comigo, ele veio, chegou para mim e falou assim, pastor, seguinte, sabe a irmã tal? Eu falei, sei. Pastor, é crente, né? Falei, é uma bênção ela. Então, pastor, eu estou com um problema. Eu fiquei sabendo que ela está orando por mim. Falei, tá. Ela é livre, deixa ela orar. Qual o problema? Ela está orando por mim, pastor. Ela está me pedindo para Deus. Eu nunca vou esquecer da frase que ele usou. Ela está me pedindo para Deus. Ela está me pedindo para... Ele era recém-convertido, a moça não. E não tem problema nenhum. Orar pode orar, né, gente? Só não pode virar macumba, né? Apresentar para Deus as suas petições, você pode. Aí, beleza. Ela está me pedindo para Deus. Aí eu falei, ô fulano, tudo bem, mas você gosta dela? Então, pastor, aí é o problema. Aí é o problema porque assim, eu não tenho sentimento nenhum por ela, não faz meu tipo. A gente não tem nada a ver. Eu falei, então pronto. Vida que segue. Não, pastor. Não, como é que vai ficar a minha situação? Porque eu sou novo convertido. Ela é mulher de Deus. Ela é firme aqui na igreja. Ela ora mais do que eu.
e se Deus quiser me dar para ela? E se Deus quiser me dar para ela, pastor? Eu nem sei orar direito ainda. Aí eu falei, cara, mas eu não estou entendendo como que isso vai acontecer, que preocupação é essa? E se eu acordar amanhã gostando dela? Mas tu gosta agora? Não, não tem chance nenhuma, pastor. Mas e se amanhã Deus decidir atender a oração dela e eu acordar gostando? Como é que fica? Eu falei, rapaz, isso aí tem outro nome. Ela nem está fazendo isso não, você que está construindo isso tudo aí, a irmãzinha está lá na dela, só orando, deixa ela orar. Isso aí é feitiçaria, cara. É amarrar o nome do cara na boca do sapo. Só que uma versão do sapo crente. Mas olha só, percebe, no caso dele, era recém-convertido, eu entendo a tensão dele ali. É engraçado, mas dá para se entender um novo convertido talvez. Mas olha só, a voz externa, ela vai encontrar concordância com a voz interior, que vai estar concordância com a palavra. Tem coisas que às vezes alguém fala fora, que naquela hora não faz sentido. O que eu faço? Qualquer coisa que alguém fale comigo, que Deus falou, se não estiver em discordância com a palavra escrita, e não for algo que eu tenho certeza absoluta no meu coração que não é para mim, a pessoa falou, eu ainda não fiquei em paz com isso. Eu não tenho uma certeza sobre esse assunto. O que eu coloco? Eu vou dizer assim para você, uma prateleira na minha cabeça. Eu coloco numa prateleira. Eu não guio a minha vida por isso, mas eu deixo ali. Eu deixo ali. Porque de repente, um ano depois, eu que naquele dia, meu coração estava totalmente distante disso, um ano depois, não porque eu fiquei pensando no que o profeta falou, tá entendendo? Simplesmente nasceu no meu coração um desejo de ir numa direção, aí o Espírito Santo vai lá naquela prateleira, lembra aquele cara, aquela moça 2 anos atrás que você achou que ela estava até na carne? Tá aqui, ó. Agora faz sentido. Amém. Te dá uma convicção maior, fortalece mais a direção que você está construindo, mas jamais ser guiado pelo profeta. E não vamos demonizar o profeta de maneira nenhuma. O profeta é uma bênção na vida da igreja. Só que o profeta na vida da igreja, ele não tem só o ofício de ficar dando palavra. Por vezes ele vai fazer isso também. Mas o profeta, ele discerne ambiente e traz o entendimento para a liderança da igreja, de uma movimentação espiritual e outros aspectos do profeta, que não se resume a ficar dando direções. É muito perigoso quando você se apaixona por esse hábito de ouvir a voz de Deus de maneira externa, porque tem gente que é usada por Deus frequentemente, mas o dom do Espírito flui quando Deus quiser, a hora que Deus quiser. O mesmo profeta que foi usado por Deus, ou crente, irmão, que foi usado por Deus para você ontem, não quer dizer que hoje ele vai ter uma resposta. Ontem o Espírito Santo fluiu e deu essa palavra para ele. Só que tem gente que acha que o profeta ou o irmão que flui no dom de profecia, de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, que esse irmão controla e toda vez que você pergunta, ele vira, mas espera rapidinho. É isso. Não, é quando o Espírito Santo quer. Quando você fica viciado em perguntar, você pode pegar um dia que esse irmão não tem a sensibilidade e a fidelidade de te dizer, Deus não está me falando nada, infeliz, pelo amor de Deus. Para de me perguntar toda hora. E pode ser que ele queira te dizer algo, pela pressão, pela insistência. Então deixa que quando o Espírito Santo quiser falar externamente, ele vai trazer alguém para você. Procure conselhos, porque o dom de Deus pode vir sobre alguém na hora que você pedir um conselho e trazer uma palavra inspirada. Agora, a voz exterior do Espírito não
se exclui apenas a alguém. A voz exterior, às vezes é um livro que você está lendo, às vezes é uma música que você está ouvindo, às vezes já aconteceu comigo algumas vezes, estou ali, andando de carro, e estou aqui, ouvindo a voz de Deus no meu coração, discernindo a voz de Deus no meu coração acerca de algo, aí de repente eu passo no outdoor, não é um outdoor crente, não, é um outdoor de loja de carro, por exemplo, tem uma frase ali, de repente, várias frases na verdade, de repente, é como se uma parte só do outdoor ficasse iluminado para mim, assim, a frase, pá, que é uma resposta para o meu coração. A voz exterior de Deus. É a música que você ouve todo dia, ou um filme que você está assistindo ali, de entretenimento, está assistindo, de repente, rapaz, já aconteceu isso direto comigo. Eu estou assistindo, aí eu, peraí, não foi só uma cena de um filme isso aqui, volta, é o Espírito Santo interrompendo o seu entretenimento e o seu cineminha. Bom demais. Às vezes você nem continua o filme, que você entra no chule mesmo. Você começa a orar e chorar porque Deus está falando contigo. Ou você começa a ficar ali pensativo nas decisões que você vai ter que tomar depois daquilo. É um vídeo que você está assistindo, alguma coisa que você está fazendo. É como se iluminasse diante de você. É como se saltasse diante de você uma parte se destacando, dizendo, isso aqui é sobrenatural. Aí você vai ter paz no seu espírito e aquilo tem que estar em paz com a palavra. Deus fala de maneira exterior, fala e fala muito. Nós vamos pregar sobre os dons espirituais aqui, meu irmão. Como é linda uma igreja que nós temos profetas, que nós temos irmãos e irmãs que fluem em palavra de conhecimento, que fluem em palavra de sabedoria, que fluem em profecia. É muito bom. Por quê? Porque nós, por vezes, já temos a palavra, já temos o testemunho interior e a gente é teimoso. Ou temos o testemunho interior e estamos ainda, será que é Deus mesmo? Aí Deus vem e traz alguém. Aí quando fala, aquilo queima no seu coração na hora. O profeta está falando, você já está aqui, meu Deus, aleluia. Ah, pai, é isso mesmo. Ou então, meu Deus, era Deus que estava falando comigo mesmo, lascou, vou ter que obedecer. Né? Porque às vezes o profeta não vem só para falar, você vai prosperar, varão, vai acontecer isso. Às vezes o profeta vem e fala assim, o negócio vai ficar brabo pro teu lado. Prepara, firma os pés aí, varão. Às vezes o profeta vai vir e vai falar assim, olha, sabe aquilo que Deus está te exortando um tempão? E você está falando que não é Deus que está falando? É sim. Aquela mulher ali é a pomba gira da sua vida. Deus, eu estava apaixonando nela. Agora é isso mesmo, foi o Senhor falando comigo. Então assim, Deus vai usar pessoas de fora. Também, a gente está indo às vezes já na direção certinha. Eu amo quando Deus faz isso. E Deus traz irmãos que vão fazer como que indo na sua frente, jogando pedacinhos de pão na estrada. E aí você vai pegando aquelas palavras que vão vindo, amém, Senhor. É o Senhor te dando segurança que você está na direção certa. Está tudo certo, estou contigo. Às vezes é só uma palavra de profecia, eu estou contigo. Aí passa mais 2 semanas, vem outra na mesma direção. É o Espírito do Consolador, é o Espírito Santo dizendo, estou aqui, estamos juntos, eu sei que as circunstâncias não estão favoráveis, mas eu estou com você. É Deus usando pessoas para ir jogando pãozinho na estrada, para você saber que você está na direção certa. Só não pode colocar a voz exterior como uma prioridade. Deixa ela acontecer. E ela vai acontecer. Quer ver ela acontecer mais? Se apega mais à palavra escrita, se apega mais ao testemunho interior, que certamente isso vai aumentar. Se coloca de pé no seu lugar para a gente orar. Aleluia. Senhor, nós amamos a Tua palavra e queremos dispor o nosso coração mais uma vez, a Sua palavra. Espírito Santo, gera mais fome em nós, pelas revelações que já nos foram dadas. Revelações essas que custaram a vida de homens, que custaram a liberdade de homens para poder escrever essas coisas para nós em cadeias. Não nos deixa desprezar esse livro. Não nos deixa desprezar o conhecimento da Sua palavra. Porque eu tenho certeza que quanto mais nós amarmos essa palavra aqui, mais nós vamos entender
discernir o timbre da sua voz, Senhor. Porque aqui está a voz do Espírito Santo. Aqui está a voz do bom pastor. Ah, como que é a voz do Espírito Santo? Talvez alguém está perguntando, como é essa voz, pastor? Como é essa voz? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você quisesse conhecer muito bem a voz de alguém, hoje você poderia, se essa pessoa fosse um artista, se ela fosse um cantor, você poderia pegar as gravações da voz dela, as músicas, os filmes, e à medida que você fosse vendo filmes daquela pessoa, que você fosse ouvindo as canções daquela pessoa, ia chegar uma hora que em qualquer lugar que você está no mercado ali, de repente tocava aquela música, às vezes uma música nova, você sabe quem é que está cantando. Ah, é fulano. Por quê? Porque eu ouço essa pessoa muito tempo. Às vezes você, vamos lá, vamos conjecturar uma história aqui, às vezes você está no meio da rua, no meio da multidão, e de repente você ouve uma voz, eu conheço essa voz. É a pessoa que eu ouço. Oh, o artista tal está aqui, a cantora está aqui. Às vezes um pregador que você ouve. Ah, o Hernandes Dias Lopes está aqui. Eu ouvi a voz dele. Ou você passa na frente de uma igreja. Eu conheço essa voz. E você entra, é o Hernandes Dias Lopes pregando, porque você ouve ele direto. Você aprendeu o timbre, o tom, a voz dele. Aí eu estou querendo te dar uma boa notícia. A voz de Deus também foi gravada. Aleluia. A voz do Espírito Santo foi gravada. Está aqui, irmão. Conversas de Deus com seus profetas. Conversas de Deus com os seus escolhidos. Aqui, tem conversa de Deus exortando. Como é que Deus fala quando ele exorta? É o tom da voz dele. Aqui tem conversas de Deus acolhendo. Aqui tem conversas quando Deus fica irado com o pecado. Aqui tem Deus acompanhando no vale. Tem Deus exaltando, no sentido de elogiar alguém. Aqui tem a voz de Deus em vários momentos. Se você ouvir as gravações, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 1000 vezes, você vai ficando bom em discernir a voz do bom pastor. Às vezes, ele chega falando pelo tom que ele está falando no seu coração, você já sabe aonde ele vai levar a palavra. O que ele vai trazer para você. Você vai ficando bom em discernir o timbre. As minhas ovelhas, disse Jesus, elas ouvem a minha voz. Eu quero, pastor, eu quero ouvir, quer mesmo? Jesus, o pastor, falou aqui. O quanto que você quer? O quanto que você quer? Você não tem que esperar 100 pessoas debaixo do dom de Deus, profetas ou irmãos cheios do Espírito Santo, a falar para você ir juntando aquilo tudo e entender a voz de Deus. Não. Você decide o quanto você quer aprender a voz de Deus. Está aqui. Está aqui. Leia. Pastor, mas é palavra escrita. Não tem gravação. Tem. Você não vai ler só o livro, a letra, não. Você vai ouvir com a presença do autor. Você vai ouvir com o Espírito Santo. No começo, parece que você está lendo só a letra. De repente, enquanto você está lendo, isso é delicioso. Quem aqui já viveu isso? Você está lendo e ele ao mesmo tempo está falando no seu coração. Quem aqui já leu um texto e derramou lágrimas? Por quê? Porque a palavra já não é mais a palavra logos, escrita, mas é a palavra rema, é a palavra revelada. Você está lendo e aquilo que era uma verdade escrita agora se torna uma revelação, que é aquela verdade para você. Que delícia, você está aqui lendo, aí você começa a chorar, quebrantar, começa a rir, porque aquele salmo salta no seu coração como que o Espírito Santo falando. Eu sou o seu socorro bem presente no dia da angústia. Uau, meu irmão. E aí você vai vivendo essas experiências, e aí você vai aprendendo. Aqueles que caminham comigo há muito tempo, os meus filhos, então, a minha esposa, sabe no tom da minha voz. Eu posso tentar para minha esposa dizer que eu estou bem, mas o jeito que eu respondo que eu estou bem, às vezes ela sabe que eu não estou. Porque ela conhece a minha voz.
ela conhece a minha voz. E eu quero crescer no discernimento da voz do Espírito nesse nível. Que o tom da voz de Deus já fale para mim o que Ele quer dizer. E o Espírito Santo está aqui querendo ensinar cada um de nós a viver essa experiência. Faz aí uma aliança com Deus. Fala, Senhor, eu quero sair daqui hoje e amar mais a sua palavra. Eu quero sair daqui hoje e ler mais. Oração é o quê? Conversar com Deus. Tem gente que quer conversar com Deus só através dos outros. De alguém vir falar para você. O profeta nunca fala comigo, ninguém dá uma palavra para mim. Ou o outro extremo, toda hora alguém está dando uma palavra para mim. Por quê? Porque talvez você não aprendeu. Não amou de fato a voz de Deus, que é a oração. Oração é uma conversa. Ali você vai aprendendo a ouvir a voz de Deus. Você está aqui falando, aí depois você fica em silêncio. Aí o Espírito Santo vai trazendo direção. Você está num culto como esse aqui, na hora do louvor aqui, teve momentos que os ministros pararam de cantar. Eles pararam de cantar. Ficou só a melodia. Às vezes eu tiro esse momento para orar. É sempre para orar. Vezes eu falando e vezes eu ouvindo. Tem hora que eu estou aqui orando no Espírito, orando em outras línguas. Eu estou orando no meu idioma, falando coisas para o Senhor. Mas tem hora que eu paro aqui e fico aqui com a minha mão, ó. Deixa eu ver se o Senhor quer falar alguma coisa comigo. E às vezes eu fico 5 minutos, e muitas vezes 5, 10, e não ouço nada. Mas sabe por que tem uma hora que eu ouço a voz de Deus? Porque mesmo sem ouvir nada, eu me coloco de novo nesse lugar. Porque eu creio, eu me disponho para ouvir. Hoje você não quis falar, não? Tá bom. Ou eu não ouvi, tudo bem. Daqui a pouco eu estou aqui de novo. Qual é a sua vontade para mim? E daqui a pouco a voz de Deus começa a saltar nas Escrituras para você, no seu coração. Espírito Santo, abre os nossos ouvidos. O apóstolo Paulo nos ensina a orar, consagrando os nossos sentidos ao Senhor. Nós consagramos a nossa audição agora. Abre os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Como Paulo orou, ilumina os olhos do nosso coração para compreender, para entender a palavra, as revelações da palavra, a herança dos santos, a herança, os tesouros escondidos nas Escrituras. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Aleluia! Senhor, nós amamos, e nós vamos falar sobre isso semana que vem, ouvir a sua voz na boca dos nossos irmãos, ver que os nossos irmãos são usados assim como nós somos. Mas, Senhor, nós amamos mais e queremos ainda mais ouvir a sua voz no nosso coração. Fala conosco, Senhor. Ensina-nos, Espírito Santo, a amar a voz de Deus em obediência. Quais são as coisas pequenas que o Espírito Santo está testando o nosso coração? Porque a gente às vezes fala, Senhor, se você me pedir tudo, eu entrego tudo. E Deus está dizendo, mas eu pedi só. Não faz isso. Vira à esquerda, vira à direita. Pedi coisas simples e você não faz. Senhor, que sejamos fiéis em obedecer nas pequenas coisas diárias da vida, sinalizando para o Senhor a disposição do nosso coração, que nós amamos te obedecer. E o Senhor pode contar conosco para coisas grandes também, mas o Senhor também pode contar conosco para pregar para uma pessoa. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor. Oh Espírito Santo, eu oro pelos meus irmãos agora, enche eles, Senhor. Aonde tiver alguém aqui com fome da presença, alguém aqui faminto por ser mais cheio do Espírito Santo, enche esse irmão aonde ele estiver agora, enche essa irmã agora, Senhor. Vamos, 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 Espírito Santo. Eu oro pelos meus irmãos, derrama poder sobre eles, derrama poder sobre eles, apodera eles, Senhor.
Enche com a sua presença. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Seja cheia do Espírito Santo, minha irmã. Seja cheio do Espírito Santo. Mais. Eu desejo mais, Senhor. Eu quero mais. Mais da Tua presença, Senhor. Aumenta a Tua presença. Aleluia. Mais de Ti, Senhor. Mais. Peça ao Espírito Santo para derramar mais da presença sobre você. Peça ao Espírito Santo, me encha, Senhor. Eu quero mais de Ti, Senhor. O que você tem que dizer amém? O que você tem que obedecer, que já tem um tempão que era para você ter obedecido e você não tem obedecido? Obedece. Eis que está diante de você a bênção e a maldição. E Deus diz para você, escolhe a bênção. Escolhe os meus caminhos. Escolhe os meus caminhos. O quanto a sua teimosia já te machucou. O quanto você ser senhor da sua própria vida já te machucou. Segue o Senhor Jesus. Segue a voz do Espírito Santo. Vai valer a pena. Aleluia. Só mais alguns minutos, irmãos, para a gente orar e finalizar, mas responda ao Senhor, responda. Ei, aleluia, fogo de Deus.